Olá, minhas fantasminhas, tudo bom com vocês? E aí, tava aqui, ó, de olho lá nos vídeos. Vocês não estão olhando o vídeo e eu olhei meu e-mail e vocês não me mandaram os relatos. Eu estou aguardando os relatos de vocês para poder estar falando aqui no canal. Vamos lá, né? Não importa, vocês podem estar me mandando relatos daquelas falcianes que atrapalham o casamento de vocês, atrapalham o namoro de vocês, aquelas falciane que tem inveja de vocês e que atrapalham no serviço, que atrapalham em qualquer canto. Mandem para mim, para a gente relatar aqui. Fica como dica e observação para os outros que escutam os relatos, tá? Outra coisa, vocês não esquecem, ó, de colocar e apertar o gostei. Não esquece de apertar que gostou das historinhas. E deixa aí nos comentários aí o que vocês estão achando do vídeo. E hoje eu vim aqui trazer para vocês o relato de uma florzinha. Pessoal, meus fantasminha, a história é sinistra. É uma falciane e que grande falciane. A gente tem cada uma, né? Eu já tive falciane também na minha vida e muito. Qualquer dia eu venho aqui contar para vocês a minha história para vocês. Vamos pro relato? Não esqueçam de mandar, vou deixar aqui embaixo para vocês o e-mail e o e-mail e o meu WhatsApp para vocês mandarem o relato. E o relato pelo WhatsApp não me mandem por áudio, ok? Mande por escrito. Fechou? Bora lá pro relato? Irmãs de alma. Pois é. Vamos lá. Vou ler aqui para vocês. Olá, Fênix. O meu nome é Florzinha, mas pode me chamar de Florzinha, porque, lógico, o nome é fictício, tá? E veio contar a minha história para ficar como dica para as pessoas, para ficar dica aí para as pessoas ficarem de olho mais aberto com quem a gente coloca ao nosso lado. E vamos ao relato. Em 1995, eu trabalhava na cooperativa do Ródia. E eu morava nos fundos da casa do meu cunhado, em Ribeirão Pires. Eu chegava do trabalho e via meu marido, vai ficar como marido o nome do marido, tá ok? E eu via meu marido sempre com a vizinha pelo muro, conversando, batendo papo. Mas eu nunca me importei. Eu achava que a conversa era relacionada ao serviço dele, ao trabalho dele, pois ele é pedreiro. Então, para mim, normal. E outra, eu também confiava muito no meu marido. Então não haveria o porquê de eu ficar desconfiada. Eu colocava a minha mão no fogo pelo meu marido. Aí, nós fomos e compramos o terreno ao lado, que ficava entre a casa que eu estava e a casa da vizinha. Pois meu marido foi lá, aterrou tudo entre a casa que eu estava e a casa dessa vizinha, que é a falciane, suposta falciane. Meu marido, ele conseguiu pegar uma parte e aterramos, e nessa parte que nós aterramos, nós construímos e fizemos a garagem. Um dia eu cheguei de serviço mais cedo e eu vi ele lá na garagem. E em seguida, ela me chegou de carro, toda alegre, falseta, bonita, linda, sorridente.
sempre muito atenciosa, muito alegre. Olha, pessoal, tem que ter medo dessas pessoas assim, hein? E meu marido foi e me apresentou ela, porém, ele fez amizade com ela primeiro do que eu. Eu trabalhava, ficava o tempo todo fora. Ele, como chegava sempre mais cedo, serviço de pedreiro praticamente não tem horário. Então ele chegava mais cedo e ficava no muro conversando com ela. E eu achava que supostamente poderia ser relacionado a algum tipo de serviço. Sempre confiei no meu marido. E nisso nós começamos uma grande amizade. Como eu trabalhava muito, era muito difícil eu ir até a casa dela, mesmo sendo minha vizinha. Mas o pouco que a gente se via, nós duas conversava muito, pegamos uma grande amizade e eu gostava dela. Mas eu gostava, Fênix, muito dela, muito mesmo. Eu cheguei a criar um amor por ela como de irmã. Eu desabafava com ela, tudo eu falava para ela, supostamente sobre tudo, minha relação, sobre meu casamento, serviço, o meu dia a dia. Ela não trabalhava. E nisso foi se passando o tempo, foi se passando e aquela amizade foi mais se afirmando. Foi se afirmando, mas eu sempre via o meu marido conversando com ela. Sempre via meu marido conversando com ela, mas eu não dava importância. Eu não via, eu não enxergava nada demais. Não tinha maldade. Aos meus olhos, não tinha maldade. Aos olhos do marido dela, que ela era casada, também não tinha maldade. Então criamos um grande laço de amizade. E de repente o meu pai ficou doente. E eu tive que trazer meu pai para vir morar comigo. Meu pai começou a prestar atenção, começou a observar essa amizade com essa Falciane, mas não entre eu e ela, mas sim entre meu marido e ela, no muro. Ele começou a prestar atenção e começou a ficar sempre de olho, até o dia que ele pegou e me chamou e me falou assim: minha filha, abre teu olho. Seu marido tem muita intimidade com essa Falciane. Eu, lógico, não tinha maldade, agindo na inocência, na confiança, no amor do meu marido e na nova amizade que eu transformei como se fosse irmã de alma. Eu olhei para o meu pai e falei: que isso? Jamais. Jamais ele iria fazer isso comigo. Jamais ele iria olhar para ela. Aí, fantasminhas, ela coloca aqui uma observação. Que por ela eu relatava o nome dessa Falciane. Pois aconteceu algo com essa Falciane. Guarda esse detalhe. E nisso, o meu pai acabou ficando bravo. Nós dois começamos a discutir. Porque ele falou que ele era homem, que ele entendia os olhares de homem, ele entendia os olhares de mulher, que eu estava sendo ingênua, que eu estava sendo boba, tanto na mão do meu marido, quanto na mão dessa suposta Falciane que estava se dizendo ser minha amiga. E era assim, tudo que eu precisava, ela me ajudava, o que ela precisava, eu ajudava ela, sem problema algum, não tinha nada que me impedia, porque tudo que eu queria, meu esposo me apoiava a fazer para ela. E eu e meu pai acabamos brigando feio, até que eu acabei perdendo um pouco do controle e acabei jogando assim na cara dele, uma vez porque ele veio falar que nós, as irmãs, ou seja, as filhas dele, só pensava em homem, só corria em homem, só corria atrás de homem, só pensava em homem. Ah, Fênix, mas eu fiquei muito brava, eu fiquei muito nervosa e não gostei do que ele falou. Me doeu e lembrei do que ele fez comigo há muitos anos atrás. Esse é o meu segundo casamento, Fênix. Eu tive meu primeiro casamento. Porém, separei e fui passar um tempo com meu pai. E ele, bravo, acabamos discutindo, brigando feio.
E ele olhou para mim e falou desse jeito, Fênix. E ele veio falar que ele tinha vergonha porque as filhas dele só viviam atrás de homem. Eu simplesmente respondi o porquê eu estava junto a esse meu marido. Que ele tinha dito que ia me jogar, eu e meu filho, do meu primeiro casamento, na rua. E a gente iria morar embaixo da ponte, embaixo do viaduto. Acabamos que brigando feio e a minha irmã veio buscar o meu pai. E foi quando ele fez isso que eu conheci o meu marido. Aí, naquele dia mesmo que o meu pai pisou na bola, eu fui e falei para ele. E ele se ofendeu e se sentiu muito mal. Bom, eu me ponho no lugar dele. Eu imagino como ele deve ter se sentindo mal. Aqui na garagem, fui e abri uma locadora. E a Falciane, sempre aqui, sempre alegre, sempre contente. E eu confiava, de olhos vendados, nela e no meu marido. Aí chegou o aniversário dela. E eu sempre fazia bolo para ela, sempre agradando. Até que um dia eu caí na real. Eu parei e fiquei pensando. Nossa, eu sempre faço bolo para ela, eu sempre agrado, sempre dou presentes. Mas ela não faz o mesmo comigo. Aí eu fui e comentei com meu marido. Porém, ele, coração bom, falou que não era para eu me importar com isso, que o importante era a minha atitude, a minha ação, e que ela era uma coitada, que não custava ajudar, pois ela sofria na mão do marido dela. Aí meu marido afirmava e falava, faz um bolinho para ela, tadinha. Aí eu ia e fazia, e nisso todo ano eu continuo fazendo um bolo para ela. Aí eu sei que de repente ela ficou doente e ela não quis me falar o que era. De tão amiga que eu era dela, ela não confiou e não me falou o que ela tinha. E isso é porque tudo eu contava para ela. Mas ela não quis contar para mim. Aí foi passando o tempo e eu sempre via ela saindo para ir para o hospital. Eu só perguntava, Falciane, você está bem? Ela olhava para mim, estou, florzinha, estou muito bem. Estou fazendo alguns exames. Check-up normal. Para mim estava tudo normal. E de repente foi piorando. Quando chegou no finalzinho que ela veio me falar o que ela tinha. Ela tinha um câncer, ela estava com câncer na mama esquerda. E iria ter que fazer uma cirurgia, fazendo a retirada da mama. Eu fui, corri, internei ela, fiquei o tempo todo do lado dela, até terminar a cirurgia. Aí levaram ela para o quarto. E eu, muito amiga, tendo ela como minha irmã, estava cuidando dela como se fosse minha irmã, só que minha irmã de alma, mas com todo amor, com todo carinho e todo respeito. E aí eu peguei, com todo respeito, e eu fiquei toda preocupada, eu estava muito preocupada com a saúde dela, mesmo após a cirurgia. Eu estava me sentindo angustiada, eu estava sofrendo junto com ela. Porque nós sabemos que nós mulheres, a nossa vaidade é a mama. E essa doença é uma doença muito cruel. E eu ficava ali, ela na cama, e eu chorando, ela anestesiada ainda, e eu chorando muito, mas muito, Fênix, por ver ali o sofrimento que ela iria passar como mulher, pois eu sentia o que ela iria sentir ao acordar e ter que saber que a mama esquerda dela tinha sido retirada. Nisso
ela foi acordando aos poucos da anestesia, mas ainda meia dopada, meia lenta. Ela olhou para mim e perguntou: Florzinha, retiraram a minha mama? Eu, para que ela não se abalasse, para que ela não ficasse pior, devido a ela estar toda enfaixada, ou seja, toda enfaixada aqui, eu não conseguia ver se realmente tiraram a mama. Então, o que eu fiz? Não, Falciane, não retiraram a mama. E o tempo da recuperação dela foi passando. Conforme ela descansou, conforme eu falei com ela que não tinha retirado a mama, ela se acalmou um pouquinho e acabou por dormir. E eu, cansada, exausta, fui para casa. Porque eu estava muito triste com tudo que estava acontecendo com ela. Eu não estava me conformando com o que estava acontecendo com ela. Pois ela era minha irmã de alma. Ela teve uma recuperação boa no hospital. Voltou para casa breve, voltou logo, até depressa. Só que quem foi cuidar dela foi a mãe dela. E eu fui visitá-la como amiga, vizinha. Era uma pela outra para tudo. Fui ver, averiguar se ela estava precisando de alguma coisa, precisando de mim. Porém, quando eu cheguei, estava a mãe dela lá. E a mãe dela veio conversar comigo. Ela me chamou e falou bem assim: Florzinha, eu não sei como você não sente ciúmes do seu marido com a minha filha Falciane. Porque porque quando ele vê ela, ele faz uma festa. Ele fica todo alegre. E ela também. Isso não está estranho para você? Eu simplesmente parei e fiquei olhando para ela, achando estranho a pergunta que ela estava me fazendo, porque até então eu não estava vendo maldade em nada ali. Aí ela só olhou para mim e falou: Você não vai me falar nada? É um relato grande. Só que, Fênix, eu sempre fui uma pessoa, isso a Florzinha falando, tá ok, fantasminhas? Só que, Fênix, eu sempre fui uma pessoa que sempre fui de ficar na minha. Todo mundo fala que escorpião é assim. A gente fica, mas quando a gente sai do fora, quando a gente sai fora, aí o negócio fica feio. Bom, fantasminhas, eu tenho um escorpião em casa, então eu sei. Mas enfim, fui me guardando, me segurando, me controlando, até que um dia eu estava na casa dela, tomando conta dela, e meu marido chegou. E eu tinha lavado um monte de roupa. Só que estava tudo na máquina para colocar no centrifugar e colocar no varal. Porque me preocupei mais com ela, se ela estava precisando de algo. Coloquei a roupa na máquina e fui lá para ver se ela precisava de alguma coisa. O que ele fez? Para você ver, Fênix, como ele era um homem bonzinho comigo. E como ele foi ruim naquele momento, naquele dia. Ele falou que queria camisa, que queria uma camisa. E essa bendita camisa estava dentro da máquina. Só faltava centrifugar e estender. Aí ele simplesmente olhou para mim brava: Eu quero aquela e pronto. E eu tentando falar que estava úmida, que faltava centrifugar para colocar no varal, não tinha como ele usar a tal bendita camisa. E ele nervoso, bravo comigo: Não quero saber, eu quero aquela, pronto, e acabou. E ele, Fênix, ele bebia. E quando ele bebia, ele nunca chegou a me bater, porém, ele usava palavras de baixo calão. Ele me desprezava, falava coisas que doía.
me maltratava, mas bater em mim nunca. Mas me machucava mesmo assim. Eu fui até a máquina, retirei a tal camisa que ele tanto queria, centrifuguei novamente, catei a camisa ainda úmida e sequei a camisa no ferro. Pois é, Fênix, eu sequei a camisa no ferro e entreguei até a ele, tentando evitar brigas piores. E a partir daquele momento, eu não voltei para a casa da Falciane. Eu estava triste, estava magoada, chateada, e não era isso que eu queria passar para ela. Eu queria passar momentos bons, coisas boas, sorriso, porque pessoas assim é o que precisa, principalmente nesse estágio de recuperação. Não voltei lá. E nisso foi passando os dias. E eu fui me segurando e aguentando. E aos poucos eu fui vendo que aquela amizade dos dois realmente estava muito estranha. Estava meio pesado, estava passando dos limites, dos meus limites. Estava passando também dos limites de duas pessoas casadas, pois o meu marido era casado e ela era casada. Não teria que ter uma amizade conforme estava tendo a amizade dos dois, de ficar de tititi no muro, conversa dali, cochicha daqui, risadinha pra lá, risadinha pra cá. E eu sempre ficava de olho, mas eles nunca me chamavam para participar da conversa. Só que a minha inocência, eu não sei, Fênix, se foi o anjo da guarda ou se foi meu psicológico do meu pai ter falado para mim, ou se foi meu psicológico da mãe dela ter tentado abrir meus olhos e de repente eu comecei a prestar atenção, fui abrindo meus olhos e prestando atenção. E foi onde eu comecei realmente a enxergar que estava ficando complicado aquela amizade dos dois, porque ela é mulher, ela teria que ter aquela amizade assim, era comigo, não com meu marido. Foi se passando o tempo, foi se passando, até que de repente eu comecei a sentir dentro do meu coração, já não era coisa da minha cabeça, era coisa do meu coração. Eu já estava sentindo aquilo que não era só mais uma amizade. E a nossa amizade, a minha e a dela, foi mudando. E eu sofrendo, pois eu a tinha como uma irmã. E fui sempre observando. Pegava as conversinhas, mas não conseguia entender. Risinhos. Até que para completar, um dia ele chegou mais cedo. Até que para completar as minhas dúvidas, um dia ele chegou e ao chegar ele subiu para nossa casa, entrou e de repente ele sumiu. E eu fui procurá-lo. Olhei daqui de cima, ele não estava na rua. Ele tinha ido no muro e chamou ela. Aí eu vi ele dando um chocolate para ela. Ah, Fênix! Aí lá de cima da minha casa eu gritei: que negócio é esse? Você dando um chocolate para ela? Você chamando ela no muro para dar um chocolate para ela? Ele perdeu todo o rebolado na hora do desespero, veio correndo, tentando tampar o sol com a peneira, olhou para mim e logo dizendo foi falando, foi falando. Não, eu trouxe esse para você também, eu trouxe um para você. E ele foi falando, Fênix, que tinha lembrado de mim, mas claro que era mentira. Se eu não tivesse visto, ele não teria nem dado o chocolate para mim. Teria dado para ela e eu não teria visto coisa nenhuma. Ah, Fênix, eu fiquei muito brava. Quando ele me entregou o chocolate na mão, eu peguei o chocolate e joguei em cima da mesa. E comecei a discutir com ele.
mas foi uma discussão muito feia. A gente brigou muito. E nisso, do nada, de repente, a Falciane escutou a nossa discussão. E do nada, quando eu pensei que não, ela estava entrando dentro da minha casa. E ainda veio para querer se meter na minha discussão com meu marido. Só sei, Fênix, que a única coisa que eu fiz foi olhar para ela e falar bem assim: tá bom, Falciane, que não vamos dizer o nome dela. Tá bom, Falciane, eu vou lá embaixo, vou comprar um chocolate e vou no muro chamar o seu marido e vou entregar um chocolate para ele. Ah, Fênix, mas na hora que eu falei isso, ela virou um bicho. Ela virou um bicho comigo. Ficou doida. E gritava comigo: meu marido? Meu marido não. Chocolate com meu marido? O marido é meu. Você não vai fazer isso nunca. E isso, Fênix, que eu nunca faltei com respeito com o marido dela. Eu mal falava com ele, porque meu negócio era ela. A minha amizade era com ela. E ela lá gritando que nem louca. Comigo? Com meu marido? Meu marido não. Com ele você não vai fazer isso e não vai se meter. Aí eu parei e comecei a pensar: poxa, que amizade é essa? Esquisita, não? Aí aos poucos comecei a me distanciar dela. E ela continuou vindo na minha casa. E eu me distanciando. E ela vindo na minha casa. Fui me afastando, porque eu perdi a confiança. Mesmo amando ela, mesmo amando meu marido, eu perdi a confiança. A confiança tinha acabado. Por trás de todas as ações e atitudes dela e dele mesmo. E mesmo assim, ela não se importava, ela continuava a vir. E toda vez que meu marido... Só que toda vez que ela vinha, meu marido se propôs sempre a ele abrir o portão. E toda vez que ele descia para abrir o portão para ela, eles demoravam para subir. Mas nunca perguntei nada, nunca mesmo. Aí o marido dela decidiu ir embora para São José do Rio Preto. Porém, meu marido ficou louco e eu sem entender o porquê. Não entendia. Por mais que eu tinha minhas dúvidas, eu não queria acreditar. Então, eu não entendi o porquê da atitude, da ação dele. Quando ela decidiu com o marido dela ir embora, meu marido começou a se meter, começou a falar que não era para ir embora. Encheu a cabeça dela falando que se ela fosse embora, aí que ela ia apanhar do marido dela, muito mais, e que não estaríamos por perto para ajudar, e que não estaríamos por perto para proteger e ajudar ela. E aquela coisa toda. E eu só olhando e prestando atenção no que ele estava falando. Aí eu olhei para ele e falei: deixa eles ir. Deixa eles irem. Ela sabe o que faz. Ela sabe o que está fazendo. O marido é dela. A vida é dela. Até que eles acabaram ficando. Não foram. Aí um dia, do nada, de repente, ela virou a cara para mim. Parou de falar comigo. E eu sem entender o porquê. Eu não tinha falado nada, não tinha feito nada para ela. Quando menos espero, chega a notícia que eles tinham ido embora. Só que nessa época, eu já tinha vendido minha locadora.
porque na garagem eu tinha feito uma locadora e acabei abrindo uma perfumaria. O tempo passou, quando eu menos esperei, olha a Falciane de volta, Fênix. De novo, no mesmo lugar, na mesma casa. Simplesmente ela chegou, me cumprimentou do nada. Eu, com a minha educação, a cumprimentei, porque eu gostava dela. Eu amava ela como minha irmã, de verdade. Mas, com aquele pezinho atrás, sempre me perguntando, será? Será que é verdade? Não, eles não iriam fazer isso comigo. Ele, meu marido, e ela, minha melhor amiga, minha irmã de alma. Um dia eu precisei pegar algo que no momento não me recordo e fui na casa da Falciane. Ao chegar lá, a irmã dela estava fazendo almoço. Vou colocar o nome da irmã dela como Marta. Ela olhou para mim e falou: vem almoçar. Para almoçar. Eu, na inocência, sentei, almocei. Ali a gente conversamos, batemos um papo e voltei para a loja. Quando foi à noite, fui para minha casa. Fechei a loja e fui para minha casa. Meu marido, quando chegou, demorou um pouco para chegar. Mas quando ele chegou bravo. Ele chegou com uma feição diferente. Ao entrar, ele logo veio brigando comigo, perguntando o que eu estava fazendo lá na casa da Falciane. Que eu não tinha precisão, que eu não tinha que estar lá. E que eu fiquei com o irmão da Falciane. Olha isso, Fênix, que eu fiquei com o irmão da Falciane. Pois ela tinha um irmão que trabalhava à noite e durante o dia ele dormia. Mas eu mal via a cara desse homem, eu mal via a cara dele quando eu ia lá. Eu só almocei e voltei para a loja. Eu nem vi ele. Mas meu marido lá, esbravejando, brigando comigo, me acusando de algo que eu não fiz. E eu em desespero, sem saber da onde saiu aquela conversa, o que aconteceu, como que ele sabia que eu tinha ido até a casa da Falciane. Num estalo de dedo, pá, veio na minha cabeça. Peraí, opa, a única pessoa que sabe que eu estava lá é justo ela e a irmã dela. Mas a irmã dela não está lá. Veio logo à minha mente. Ela esperou ele no portão para quando ele chegar, ela inventar algum tipo de história que eu não sei direito ao certo o que ela falou para ele. Mas que gerou uma discussão, gerou. E nisso, por ele ter acreditado nela e não em mim, que nunca dei motivo para ele desconfiar, com o tempo acabamos nos separando. Passamos um tempo separado. E nesse meio tempo que estávamos separados, porque eu já não aguentava mais. Eu não aguentava mais os maltratos dele. Eu não estava aguentando mais as palavras baixo calão, as coisas que ele me falava. Já estava mais que machucada. Então, eu não pensei duas vezes para separar. Acabei separando. Aluguei uma casa na rua de cima da casa que nós dois tínhamos construído e fui morar. Quando foi um belo dia, do nada, a Falciane apareceu na minha casa e eu, sem esperar, eu não ia mais na casa dela. Evitei, mesmo gostando dela. Já estava evitando fazia tempo. Então isso só foi mais um motivo para evitar que eu fosse atrás. Mas, quando pensou que não, estava ela lá na minha porta, no meu portão, me chamando. Eu, na minha educação, que meu pai e minha mãe sempre me deram,
fui atender. Até porque, não vou negar, Fênix, eu sempre gostei dela. Ela simplesmente chegou e falou bem assim para mim: Florzinha, você tem interesse de voltar para o seu marido? Aí eu, sem entender essa pergunta, porque ela foi muito direta, já foi chegando e perguntando justamente isso, não perguntou nem o que tinha acontecido. Eu olhei e só respondi: não, não quero voltar mais para ele, porque eu já sofri o suficiente, já sofri muito, já sofri demais, já sofri com esse negócio da bebida dele, me maltratar, desprezar, magoar. Claro, Fênix, ele nunca me bateu, relembrando. Mas maltratar, xingar, desprezar, isso era característica dele. Usar de baixo calão. Além de tudo isso, ainda ficou a desconfiança em cima de mim, sendo que eu nunca dei motivo para ele pensar isso. Ela olhou para mim e disse bem assim: então eu vou morar com ele. Gente, essa é bem direta. Que falciane! Isso é porque era amiga. Que falciane! Então eu vou morar com ele. Aí a Florzinha olhou para ela e respondeu. Ela colocou assim: eu só olhei para ela e falei: tudo bem, vai. Mas só vou te dizer uma coisa. Vamos ver se você vai aguentar tudo que eu aguentei dele. Vamos ver se você vai aguentar, se você vai conseguir ter a vida que eu tive com ele. Mas, mesmo assim, eu me sinto no direito de sua amiga e lhe dizer: você tem sua casa, seu marido, seus filhos, sua casa é linda, arrumadinha, seu marido colocou tudo do bom e do melhor. E eu já tenho uns 10 anos que comprei o terreno e não consegui nada, não consegui sair daquilo. Aí a Falciane parou e ficou pensando. Só que nesse meio ficou pensando. Desculpa, gente, aqui os pontos aqui está complicado. Então ela colocou assim, que aí nesse meio tempo ela ficou pensando, foi embora, voltou para casa dela e não comentou mais nada. E nesse meio tempo dela se decidir ou não, eu acabei voltando com meu marido. Aí pronto. Aí que ela virou a cara de novo para mim, de vez. E eu, com a minha consciência tranquila, não fiz nada. Não fui eu que fui atrás. Não fui... Voltando. Com a minha consciência tranquila. Não fui atrás para saber o porquê. Se eu estivesse errada, aí sim eu iria. Mas eu não fiz nada. E logo em seguida, quando pensou que não, ela foi embora de novo, voltou para São José de Rio Preto. Nisso, o tempo foi passando, o filho dela se casou e foi morar nessa casa, que é minha vizinha, que era a casa dela, da Falciane. Meu marido, o serviço estava fraco, começou a vender pastel. Um belo dia, me chega a Falciane de novo, do nada, Fênix. Meu marido levou até um susto quando a viu. Ela chegou, me cumprimentou. Eu, novamente, com toda a educação, cumprimentei. Passou no outro dia, ela me chamou na casa antiga dela, que é onde o filho dela casou e está morando. Aí veio falando que não conseguia
que que não conseguia me ver sem o meu marido, que ela não conseguia ver o meu marido sem eu. E eu assustada, sem entender o porquê que ela estava falando aquilo. Ela era espontânea, ela falava as coisas, mas às vezes não explicava. Era complicado às vezes até entender. Eu olhei para ela e falei: Falciane, me responde uma pergunta com toda sinceridade. Ela, que se dizia que tinha virado evangélica, que agora tinha o coração bom, que só fazia as coisas tudo na base da verdade. Sim, respondo. Eu com meu coração aflito, com medo da resposta dela, mesmo assim me sentindo o direito de perguntar, devido a esse tempo todo dessas estranhezas dela, da parte do meu marido, e eu sem entender, ficando no meio como boba, bolinha de ping-pong, sem entender essas perguntas dela. Eu olhei para ela e falei: você já ficou com meu marido? Você já saiu? Teve algum caso com o meu marido? Ela olhou para mim: não, imagina, Florzinha, jamais. Eu tenho você como minha irmã de alma. Você é minha melhor amiga. Eu não tenho olhos para o seu marido. E eu sou casada. E eu olhando para ela com cara meio de se eu não acreditava, se eu acreditava, sem saber ao certo qual tipo de sentimento, qual tipo de reação que eu poderia ter naquele momento. Porque minha cabeça falava uma coisa, meu coração também falava. Já tinham vindo me falar, mas eu gostava dela, de verdade. Por mais que eu falava dentro de mim que a confiança tinha acabado, eu não queria que acabasse. Então morreu o assunto ali. Ela falou que não. Eu acreditei, na base da inocência em cima do amor. Acreditei. E nisso, Fênix, o tempo passou. Quando eu menos esperei, adivinha? A Falciane morreu. Bom, morreu, não vai aparecer mais. Ai, que chique. Desculpa. Desculpa, Florzinha. Desculpa. Mas, na sua situação, na situação desses anos que você foi passando, não sei, nesse tempo que você foi passando, que nem você está relatando aqui, a única coisa que eu posso falar é que, ufa, graças a Deus, vai dar descanso, né? A mulher aparecia não sei o que, gente. A mulher sumia quando pensava que não, a mulher aparecia quando pensava que não, a mulher sumia, quando pensava que não, a mulher aparecia do nada, e sempre que vinha com as perguntas estranhas. Eu, hein? Tô fora. A Falciane morreu. Mesmo assim, eu com esse meu coração mole, fui ao enterro. Chegando lá, chorei muito, muito. Eu amava ela demais. Sim, Fênix, eu amava de verdade. Pois eu não tinha certeza de nada mesmo, ela tinha me falado que não. E eu tinha ela como a minha irmã de alma. Eu desabafava tudo com ela comigo, uma ajudava a outra, não tinha o porquê eu virar a cara, virar as costas, eu não conseguia. Eu gostava demais dela. No entanto, eu chorando, beijando ela no caixão, eu pensei comigo: nunca mais irei ter uma amizade como a dela. E não tenho mesmo, Fênix, até hoje. No enterro, eu a beijei muito, sofri muito, chegava a doer no meu coração. Nossa, gente, que dor, né? Isso dói, é triste. Vi meu marido com os olhos cheios de lágrimas, e eu na inocência. Passou-se o enterro, e o tempo foi passando, claro, que eu sentia muita falta dela. Chorava, orava por ela, pela alma dela, pedia luz
e que Deus colocasse ela em um bom lugar, em um bom caminho, caminho de luz. Ela era minha irmã, minha irmãzinha de alma, minha irmãzinha do coração. Voltei a trabalhar, comecei a trabalhar novamente. Era tudo o que eu estava precisando. Eu sempre gostei de trabalhar. Comecei a trabalhar na casa da minha sogra. Fazia de tudo um pouquinho eu fazia. Era uma casa de 11 cômodos, tinha mais de 11 pessoas. E eu ali, sentindo dores na coluna, mas estava lá fazendo a minha parte. Não importava se eu estava com dor ou não, eu ia assim mesmo. Eu acabava dando conta de tudo, porque era só eu e eu conseguia dar conta de tudo. Do nada, meu marido resolveu voltar para a igreja. Ele tinha saído. Nós éramos católicos, sempre fomos católicos. E íamos na igreja. Do nada ele parou. E agora, do nada, ele voltou. E aos poucos, as coisas foram se ajeitando, ficando mais calmo. Eu achando estranho, mas sem falar nada. Um belo dia, de repente, ele chegou bem sério e me disse. Ela colocou aqui assim, gente. Observação. Até aí estava tudo indo aos pouquinhos, voltando quase ao normal. E eu estava mais tranquila. Fecha aspas. Voltando, Fênix. Meu esposo simplesmente chegou e disse: eu tenho uma coisa para te falar. Tenho uma coisa para te contar. Eu espero que você me entenda. Aí virei e disse: uai, uai, depende, né? Eu já não estava, as coisas estavam voltando ao normal, mas ainda não estavam tão bem com ele, devido a tudo aquilo que tinha acontecido entre nós ali no passado. Mas aquela coisa de convivência, costume no casamento, acabei ficando fria em todos os sentidos, mas ainda estava ali com ele. E nisso, ele continuou: Florzinha, eu e a Falciane tivemos um caso. Eu matava ele, gente do céu, nossa. Eu matava esse homem. Matava nada dele, eu sou tão mole. Matava não. Mas, gente, eu acho que eu teria um piripaque. Nossa, senti até calor agora, gente, sério. Fiquei até com calor, fantasminhas. Misericórdia. Depois de tudo que ela passou, depois de toda a desconfiança, a mulher morreu e ela achando que não tinha nada, acreditou na boca da mulher que morreu, falando que não teve nada com o marido dela. Olha isso. Por isso que eu falo, mentira tem perna curta. Não adianta, ou os outros contam, ou a pessoa que está mentindo, ela mesma não acaba não se aguentando e acaba falando, gente. Não adianta mentira. Mas vamos voltar aqui ao relato aqui, vamos voltar à história aqui. Vamos ver o que deu nisso. Eu e a Falciane tivemos um caso. Gente, me deu calor, tô até com calor. Meu pai. Fênix, esse dia eu quis morrer. Meu mundo desabou, caiu. Tudo assim, ó, sabe? Eu não tinha chão. Estava sem rumo por completo. Estava assim, totalmente perdida. Sem saber direito o que ele tinha falado, aquilo virou uma bagunça na minha cabeça. Porque eu não queria acreditar e ele falando é sinal que era verdade. Eu fiquei muito confusa. Chorei. Porém, me guardei novamente. Me segurei. Mas no outro dia eu não fui trabalhar. No outro dia eu levantei e fui para casa da minha cunhada. Cheguei lá, chorei o dia inteiro.
Chorei tudo que Deus me deu para chorar. Eu chorei tanto, tanto, que me doía na alma de pensar meu marido, minha irmã de alma, eu que gostava tanto dela de verdade, então eu ajudei, protegi, fiz as coisas para ela com amor. Ele sabia que eu amava ela como minha irmã, ele sabia que nós duas éramos muito amigas. A minha cabeça estava muito confusa. Mas, Fênix, infelizmente, eu tive que voltar para casa. Eu parei, eu pensei, e dentro da minha cabeça veio, poxa, eu não tenho ninguém. Isso é triste, gente. Quando a gente é assim, é muito triste depender dos outros. Eu não tenho ninguém. E por fim, tive que voltar para casa e novamente continuar com aquele casamento. Continuar com ele. Porque da outra separação que eu fiquei sozinha, eu fiquei sozinha em tudo. Não tinha ninguém. Só que assim, Fênix, do dia que ele me falou isso pra cá, a minha vida tá uma droga. Oh, mulher, não faça isso, florzinha. A minha vida tá uma droga. Não consigo ser feliz, mas sorriso é difícil arrancar do meu rosto. Confiança? Qual o significado disso mesmo, Fênix? Ai, gente, que triste. Nossa, pessoal. Ai, meus fantasminhas, isso é muito triste. Aí hoje, adivinha, ele está doente. Há 10 meses está com câncer na próstata. Nossa, a mulher teve câncer na mama, ele teve câncer na próstata. Tem uns 10 meses que não temos nada, até devido à doença. Porém, não me faz falta. Até porque, quando podíamos, todas as vezes em que ele tocava em mim, eu lembrava dela. Gente, isso deve ser muito angustiante por dentro. Deve não. Eu já passei por isso, eu sei, pessoal. Eu entendo ela aqui porque eu já passei por isso, eu sei o que ela tá falando. Eu já passei por isso. Deve não, é angustiante. Podia ser um abraço, um beijo, um carinho. Logo vinha na minha cabeça. O que já vinha logo ela na minha cabeça. Vinham os dois juntos. Vinha o que eles faziam por trás das minhas costas. E vinha que de tudo isso que passei, como eu fui boba na mão dos dois. Hoje, quando a gente discute, eu falo como me sinto devido a tudo que passei. E a única coisa que ele fala é: nossa, até aonde vai isso? Essa mulher até depois de morta faz inferno da nossa vida. Aí eu só respondo: pois tá, mas por que foi você que procurou? Senão você não teria que estar passando ou ouvindo, escutando o que eu tenho para falar. Se tivesse deixado ela quieta, no canto dela, por mais que ela se atirasse em você e você não fosse, tudo agora seria diferente. Você não pensou que eu e ela éramos amigas. Como ela nunca me falou nada e acabou por morrer, uma hora ou outra alguém iria me falar. Você acha que isso ia passar sem alguém abrir a boca em me falar? Uma hora alguém ia falar. Então, Fênix, hoje eu digo,
amizade igual a que eu tinha, da Falciane, hoje eu não tenho mais. Com ninguém. Muito menos igual a que eu tinha com ela. Claro, claro que se tem amizade, mas não a confiança. É só um bom dia, boa tarde, boa noite. Mas a amizade mesmo não existe mais, com confiança não. Aí ela coloca aqui assim, gente. Eu agradeço pelo espaço, Fênix, porque eu precisava soltar isso. Precisava soltar ao mundo, aos quatro cantos do universo, tudo que sofri. Soltar um pouco, soltar um pouco dessa dor que invade meu coração. Porque eu amei uma pessoa como a minha irmã de alma e de coração. Depositei toda a confiança nela. Depositei toda a minha confiança nela. Com meu marido, mesmo com os defeitos, eu confiava, ou seja, pela minha inocência de amar, veio a confiança que me foi tirada com toda a crueldade que possas imaginar. Porque só quem já passou sabe como dói. Perdoar? Não sei, quem sabe um dia, pois essa dor ainda fere muito meu peito. Fere não, ferve muito no meu peito. E sabe o inacreditável? Os dois com a mesma doença, né? Os dois com câncer. Será que isso, Fênix, não foi um castigo? Bom, ela tá perguntando, gente. E aí, o que vocês acham? Responde vocês aí, o que vocês acham? Será que isso não é para mostrar ao mundo o tão quão é forte e importante a confiança? É, pode ser. Vindo de Deus, gente, a gente nunca sabe. Deus é verdade. Será que isso é para mostrar ao meu marido hoje que eu, com a minha inocência e pureza que depositei nele e nela, Deus está fazendo ele pagar com dor? Câncer na próstata dói, gente? Quem sabe me dizer? Eu não sei. Eu tenho câncer, mas não é próstata, eu não tenho próstata. O meu câncer dói. Então, na próstata eu não sei se dói, não. Responde aí, gente, pra mim. Claro que não chega perto nem da minha dor do coração. É só ela que sente, né, gente? Não podemos dizer. Ele veio, Fênix, me perguntar esses dias se ele tinha pego o câncer dela. Ai, meu Deus. Ele não fez isso. Só que em pensamento comigo, eu não respondi. Eu só pensei que câncer não é transmitível. Fiquei comigo e deixei essa dúvida para ele. Mas para uma pessoa que fez o que ele fez, sei lá, sabe, Fênix? Penso que só pode ser castigo, até porque ficou eu para cuidar dele. Por isso que peço perdão a Deus pelos meus erros cometidos, pelos meus erros cometidos, porque somos leigos em todos os pecados e somos falhos. Ele me pergunta sempre se eu ainda o amo, se eu ainda gosto dele. E eu prefiro ser honesta e sincera e digo que não. Que já gostei muito, mas hoje só sobrou o respeito. Porém, esse respeito é a mim. Porque se ele não me respeitou, quem vai respeitar? Você nunca me respeitou, não é mesmo? Ou seja, ela falou para ele:
E ela colocou assim: esse é o meu relato, Fênix. Obrigada por deixar eu expulsar esse mal que me consome, e brevemente veio relatar outros acontecidos que também já me fizeram sofrer. E só deixo para todos que estão escutando esse relato que tomem cuidado, pois não existe amizade entre homem e mulher casado. Cuidado, cuidado aonde e para quem vocês entregam sua confiança e seu amor, pois ele pode nos decepcionar. Beijos da Florzinha, parabéns pelo canal, um canal sério que conta nossos relatos, acima de tudo, com respeito, com todo o respeito do universo. Ah, que lindo. Obrigada, Florzinha. Mas, gente, que relato triste. Nossa. Meus fantasminhas. O mundo tá cheio de falciane. É falciane para atrapalhar o casamento, é falciane para atrapalhar teu emprego, é falciane para atrapalhar uma amizade, um namoro. Ou seja, falciane é o que é o que a gente mais tem no mundo, gente, hoje em dia. Então, se for pegar as histórias de todo mundo que tem que tem uma falciane ou um falciane na vida, as histórias é doída, porque se parar para pensar, olha o que ela passou. Por amar o marido, por amar a amizade, né, da vizinha que ela conheceu e se apegou, amor de irmã, ela sentia amor de irmã por ela, até no momento de hospital lá, do câncer que ela retirou a mama, ela sofreu junto. E a Falciane ali, sabendo que estava com o marido dela, sabe? Realmente tem que ser muita Falciane, gente, para ter para ter peito, para ter capacidade, coragem para fazer isso. Uma pessoa ela tem que ser muito Falciane para fazer isso. Eu sou uma que não teria, porque, gente, eu não consigo nem mentir. Eu já nem minto porque eu não sei mentir. Que se eu mentir, ó, aqui, ó, olho no olho, que nem diz todo mundo da minha família. Não adianta porque já vem nos meus olhos. Então, já, ó, eu não presto pra trair, eu não presto pra ser falciana. E comigo não dá certo essas coisas. Não dá certo. Mas, Florzinha, vou te dizer uma coisa. Bom, pelo que eu entendi aqui, você ainda está com o seu marido. A Falciane já se foi, né? Já foi pra lá. Só Deus sabe pra onde carregou ela. O castigo dela ela já teve. Se é castigo do seu marido, a gente não tem como dizer. Mas pode ser. Porque você agiu na inocência, você estava ali com todo amor, com todo carinho, com todo cuidado, tanto com um quanto com o outro. Então, realmente pode ser um castigo. Mas não se prenda por causa disso. Não. Você não tem que deixar de ser feliz por causa disso, desse acontecido. Justamente, olha o tempo que você sofreu com a dúvida, com as perguntas sem lógica daquela mulher, dessa Falciane. Sumia, voltava, parecia um... né? Não vamos se dizer o nome. Some, vai e volta do nada e vinha com perguntas, entendeu? Não fique se remoendo por dentro devido a isso, porque não vai fazer mal para ela que já morreu, para Falciane. Não vai fazer mal para o seu marido. Isso vai fazer mal para você, meu amor. Isso fica te comendo aqui, ó, por dentro. Todo dia vai comendo um pouquinho, tá entendendo? Não leve isso no seu coração. Entrega na mão dele ali, ó, do Papai do Céu. Uma parte ele já cuidou. Dado seu marido, ele vai cuidar também. Porque isso é a lógica. Que eles vão pagar o que fizeram com você, eles vão de alguma maneira, de alguma forma, a gente só não sabe qual. Mas você não pode ficar se remoendo, você não tem que deixar de ser feliz, você não tem que deixar de sorrir. Se de repente não tem dentro da sua casa, do lado do seu marido, que você ainda continua com ele,
devido não ter ninguém e você tem que ficar ali com ele, florzinha, procura ao seu redor. Não sei quantos anos você tem, mas nunca é tarde para ser feliz. Nunca se é tarde. Você não tem que ficar presa a ele para agora estar aí só cuidando dele. Não, você cuida dele, mas cuida de você. Desculpa, gente. Você cuida dele, mas cuide de você primeiramente. Se você não cuidar de você, você não vai conseguir cuidar dele, já que ele depende de você para cuidar dele. Mas mantenha, mesmo com tudo isso que você passou, aqui, ó. Não tem coisa melhor para se matar um falciane, aprendam, do que isso aqui, ó. Se por dentro tá quebrado, a cabeça tá bagunçada, mas mantém o sorriso. Isso quebra qualquer falciane, qualquer invejoso, qualquer pessoa que queira alguma coisa de ruim na sua vida. E você é uma. Você não tem que ficar sozinha, você não tem que deixar de ser feliz, você não tem que deixar de sorrir. Como eu tô falando, eu não sei a sua idade, mas procure fazer da sua felicidade alguma coisa que te atrai, alguma coisa que te faça bem, que levante o teu ego. Mas não se entregue, florzinha, não fique assim porque não vale a pena por ela e não vale a pena por ele. Porque ela já se foi e ele tá aí dependendo de você hoje, entendeu? E não quer saber, na realidade, com toda certeza não está doendo nele o que doeu em você e ainda dói. Tá bom? Um beijo no coração, florzinha. Então tá aí, pessoal, esse é o relato de hoje. Deixem nos seus comentários o que vocês acham. Será que foi castigo? Ela teve, morreu, hoje é o marido dela que tem. Será que é um castigo de Deus pelo que fez com a florzinha? Porque ela parece toda meiga, né? Do jeitinho dela. Porque, gente, para uma pessoa confiar tanto assim, é sinal que ela tem um coração muito bom. E você tem uma falciane na sua vida? Você tem uma falciane perto de você? Manda pra mim o relato. Deixa eu contar aqui a história pra vocês. Mande o seu relato pra gente contar, pra gente aprender a abrir o olho, pra gente aprender a ficar esperto com pessoas que chegam perto da gente, com as pessoas próximas que estão da gente. Porque às vezes a gente tem um coração bom, a gente não enxerga, a gente acredita demais e quebra a cara. Isso eu digo porque eu já passei por isso e um dia eu vou vir aqui contar meu relato pra vocês. Tá ok? Então, beijos, kiss kiss e até o próximo relato. Não esqueçam de, ó, colocar o joinha aí, curtir, tá? Curte o vídeo. Antes de vocês apertar o play para assistir, vocês clicam no joinha aí, assistam até o final e deixem os seus comentários, porque eu vou ler. E eu lendo, eu respondo. Ok? Tchau, bye bye, até o próximo relato. Fui!